Saudos irmãos com a paz do Senhor, irmãos e irmãs com a paz do Senhor. É, Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui iniciando o segundo trimestre das lições da Escola Bíblica Dominical. Devido à pandemia, apesar de ter liberado ontem pelo Supremo Tribunal culto presencial, mas como foi meio em cima da hora, ainda a Escola Dominical nós vamos fazer essa versão online. As próximas a Deus pertence. Mas já iniciando, desejo a todos uma ótima Páscoa. Não a Páscoa de chocolate ou coelho, mas sim da Jesus ressurreto. Nós comemoramos a ceia do Senhor na Páscoa, e não a libertação dos escravos do Egito, como era a Páscoa original. Nós comemoramos a morte e ressurreição de Cristo, domingo, onde Cristo é o ressurreto, onde o túmulo está vazio. Então, que Cristo possa renascer em cada um de vocês, que ele possa estar vivo dentro de cada um de vocês. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. Feliz Páscoa a todos. A lição de hoje é: E deu dons aos homens. Antes de iniciar, gostaria de orar com vocês. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença, te agradeço por tudo que tem feito por nós, te agradeço pela oportunidade de estar ministrando a sua aula. Tudo está no seu controle. Hoje estamos fazendo a aula online, que essa mensagem possa chegar no coração daqueles que temem o seu santo nome, que possam fazer, que o Senhor possa fazer morada neles e que o Senhor possa ressuscitar todos os dias em suas vidas. Te agradecemos por tudo, nos ajuda, Senhor, que possamos orientar conforme a sua palavra, que o Senhor cresça e eu diminua. Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição de hoje, iniciando o primeiro trimestre, e deu dons aos homens. A revista é Dons Espirituais e Ministeriais. Tivemos no trimestre passado a atuação do Espírito Santo, entendemos bastante a atuação dele. E nessa revista nós vamos pegar um pouco mais específico em cima dos dons que o próprio Espírito Santo distribui à sua igreja e o significado de cada um deles. É importante você acompanhar todas essas lições, porque muita gente erra e erra feio em cima disso. As pessoas é, esquecem o verdadeiro significado do dom espiritual. O dom espiritual ele é dado para benefício da igreja. Eu vou explicar mais para frente. Então a revista é Dons Espirituais Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. Temos então 13 lições. Poderemos fazer isso online ou presencial, depende do domínio e da vontade de Deus. Ele está no controle de tudo. Se for online, será online. Se for presencial, nós estaremos lá na Igreja Assembleia de Deus Vila Nova Caxeria, na Rua do Canavial 105, fazendo as aulas presenciais. Comigo ou com outros professores, sendo possível, a gente até transmite. Mas tudo fica na vontade de Deus, ele decide. A leitura diária da primeira lição é em 1 Coríntios 12. Na verdade, nós vamos falar muito sobre esse capítulo 12. Depois, com o tempo, abre a sua Bíblia, leia o capítulo 12, entenda cada versículo e tente buscar o que cada um deles está dizendo e o que isso influencia na sua vida. Por exemplo, o versículo 4 fala que há diversidade de dons, é diversos dons, diversos dons. No 20 fala que o dons é a unidade da igreja. No 11 fala a concessão de dons. No 27, membros do corpo de Cristo. No 31, procurai os melhores dons. Em Efésios existe uma outra lista no capítulo 4, que os dons são para aperfeiçoar os santos. O objetivo geral é que o dom é uma dádiva, presente e oferecida pelo Espírito Santo aos cristãos, somente aos cristãos. Conscientizar-se de que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Isso não é uma lenda, isso não é uma falácia, o dom existe. Sim, existe, existe vários. Ensinar, por exemplo, é um dom. Eu não teria capacidade nenhuma, pelos meus próprios méritos, de estar ensinando essa aula. Mas pelo um dom dado pelo Espírito Santo, eu consigo dar essa aula. Não por mérito meu, pelo contrário, pelo mérito totalmente dele. Que ele cresça e eu diminua. Então, o ensino da palavra é um dom.
Não é tão simples. Você pegar, conheço gente que leu a Bíblia diversas vezes e até hoje não entendeu. Já vi gente que leu 50 vezes e até hoje não entendeu. Então, entender a Bíblia, os mistérios da palavra do Senhor, é um dom. Analisar o dom de serviços espirituais e ministeriais. Saber que a igreja de Corinto era uma problemática na administração dos dons. Vamos falar um pouco da igreja de Corinto. A leitura bíblica em classe está em dois lugares hoje. O primeiro é em Romanos 12, capítulo 12, do versículo 3 ao 8. E depois em Atos. Por que... Não, Atos não, 1 Coríntios. Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, com equilíbrio de mente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um do outro. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Profecia aqui é palavra, tá? Não necessariamente revelação futura. Tem também, mas não só isso. Se é ministério, seja administrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use bem o dom de exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Aqui, nesses capítulos, 5 capítulos, já tem uma lista de alguns dons. Nós vamos depois falar de cada um deles. 1 Coríntios capítulo 12, o capítulo todo do 12, ele fala sobre os dons. Recomendo muito ler, muito, muito ler, para você não ser enganado. Capítulo 12. E depois do 14, que ele fala especificamente do de línguas. Mas leia e entenda o capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Que Espírito? O Espírito Santo. Tem diversas atuações. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O que ele está dizendo? Os dons podem ser variados, mas é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito e o mesmo objetivo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para quê? Essa é a pergunta. Os dons, ele tem um objetivo. E qual é esse objetivo? A ideia da aula de hoje é você entender exatamente para que servem os dons. O textuário diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo os cativeiros. Desculpa. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. Verdade prática. Os dons são dádivas divinas para que a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscar. Então, o dom é uma dádiva, presente oferecido pelo Espírito Santo aos cristãos. São manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos cristãos para que o seu bem comum do Evangelho de Cristo. Então, os dons só pode ser feito através do Espírito Santo e só é concedido aos cristãos que estão alinhados com Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. Crente, qualquer um é crente. Crer é só acreditar. Agora, cristão não. Cristão, ele é o pequeno Cristo, ele é um embaixador de Cristo. Então, a ele é dado alguns dons para o ministério do evangelismo. Então, temos 3 tópicos hoje, uma lição até curta. Dons da Bíblia, os dons do serviço espirituais e ministeriais, a igreja de Corinto, vou falar superficialmente da igreja de Corinto, mas vou falar um pouquinho dela. E os dons da Bíblia caracteriza em duas formas. No Antigo Testamento, tinha-se alguns dons que eram alguns vilumbres, algumas realizações divinas concedidas a algumas pessoas especiais. Por exemplo, Sansão tinha uma força descomunal. Alguns reis tinham sabedoria descomunal, por exemplo, Salomão tinha uma sabedoria descomunal.
Sacerdotes tinham condições de fazer alguns milagres, como Samuel, é, como Elias, como Eliseu, e alguns profetas. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança. Eles eram só algumas pessoas que tinham isso. E era observado no regime, não como observado no Novo Testamento. Então, os dons eram limitados a algumas pessoas, muito poucas pessoas, que eram os profetas, alguns reis, alguns sacerdotes. E Deus tinha, existia os dons. Elias, por exemplo, orou e parou de chover, orou, caiu fogo do céu. Então, alguns dons pequenos que Deus concedeu a algumas pessoas. No Novo Testamento, esse leque foi ampliado a todos. Na nova aliança em Cristo, deu-nos, Cristo deu-nos o poder para poder pregar o evangelho a toda criatura, a todo mundo, e de pregar o evangelho em meu nome, expulsando demônios, curando, libertando. Então, o poder que Jesus demonstrou na cura, na libertação, ele deu para a igreja todos esses dons através do Espírito Santo. Então, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja. Em nome de Jesus, nós podemos orar por uma pessoa, ela ser liberta. Nós podemos orar por uma pessoa, ela ser curada. Nós podemos proclamar a salvação, a pessoa ser salva. Nós podemos libertar a pessoa do domínio do inimigo. Não que nós libertamos, nós oramos para que o Senhor liberte. Nós somos apenas o vaso, apenas o canal onde estamos divulgando o poder de Deus. Então, os dons em si são uma manifestação do Espírito Santo através das nossas vidas. O problema hoje em dia é que as pessoas acham que o dom é dela. Imagina hoje, nós estamos numa pandemia. E uma pessoa começa a orar e curar o coronavírus. Vamos fazer esse exemplo didático. Aí começa a orar, vai lá no hospital da Cachoeirinha e começa a orar no corredor lá da UTI, todo mundo começa a se levantar. Isso é possível? Sim, é possível. Ah, por que que não é feito? Porque a pessoa pode achar que ela que é Deus. E as pessoas que estão sendo curadas vão atribuir a ela o milagre. E se não for num dia específico de algum santo, vão atribuir àquele santo. Então, hoje, alguns milagres estão sendo, vamos dizer assim, diminuídos, porque o povo não agradece a Deus pelo milagre, agradece a pessoa que está orando, agradece a algum santo específico, alguma coisa. Então, acaba se fazendo a idolatria. Muitos milagres, se não for vigiado por quem Deus concede, pode ser virado idolatria. Como eu já vi várias vezes, pessoal, ah, Deus me deu isso, vou morar aqui, eu vou curar. Não, Deus não te deu nada, Deus concedeu. Você pode orar por uma pessoa, ela ser curada e você nunca mais fazer isso. Não é você que tem o dom, é Deus que concede. Ele dá e ele tira de quem ele quiser. Naquela parábola que Deus deixa as dracmas com os servos dele, ele deu a um e ele enterrou, ele tomou de volta. Compensação, o outro utilizou com sabedoria, e ele deu aquele que tomou do outro para aquele que estava usando com sabedoria. Então, ele decide para quem vai os dons. Mas o importante é que todo aquele que busca poderá alcançar esse dom. Deus pode conceder a dádiva de orar por uma pessoa, ela ser curada, orar por uma pessoa, ela ser libertada, orar por uma pessoa, ela começar a enxergar operações de maravilha. Eu já vi operações de maravilha, vi, não é falaram para mim, eu vi. Eu já vi surdo ouvir, pessoa comprovadamente surda ouvir. Já vi gente vomitar sangue na frente do púlpito após uma oração e no outro dia falar que estava curado e tinha exames comprovando. Eu vi pessoas apresentar exames de câncer e depois não tinha mais câncer. Eu vi pessoas que a gente orou por coronavírus que foram curadas. Eu vi, não é lenda. Então existe sim a manifestação do Espírito Santo. A questão é que o ser humano estraga isso através da idolatria. Todos os cristãos podem receber os dons do Espírito Santo. Todos podem receber. Os dons é uma dádiva dada à igreja. E ele tem um objetivo único: pregar o evangelho em nome do reino, em nome de Cristo. É divulgar Cristo para todas as pessoas. A fim de a gente ser mais didático, a gente categorizou aqui
em três categorias. Algumas pessoas colocam em quatro categorias, mas eu vou usar em três, que é o próprio Coríntios 12, ele tem do 8 ao 10 tem uma lista, tem nove, do 12 ao 28 ele tem uma outra lista. A fim de sermos, né, um pouquinho didático, no Romanos capítulo 12, se você ler com calma, você vai ver que existem alguns dons de serviço. O que que é serviço? É dedicação ao próximo. Então você tem o ministério, você tem a exortação. Exortação não é bronca, tá? Exortação não é chicote. Exortação é correção. E correção com amor, como Jesus fez. Você corrige as pessoas com amor. Falar a verdade não é fácil, não. As pessoas não estão acostumadas nem têm maturidade suficiente para ouvir uma verdade. A exortação é necessário, às vezes, você falar para a pessoa, falar assim, sim, está errado. Ontem, por exemplo, eu peguei numa discussão com alguns parentes meus que falavam que ocultar não era mentira. Eu falei, ocultar sim é mentira. Você ocultar alguma coisa para não trazer na luz a verdade, você só está colocando uma semântica da mentira. Ocultar e mentir é a mesma coisa, só são semânticas diferentes na nossa língua portuguesa. Se eu oculto dar o imposto de renda que eu não ganho R$ 1.000, eu ganho, eu estou ocultando, informa o imposto de renda que eu ganho R$ 1.000, sendo que eu ganho 5, eu estou mentindo para o imposto de renda, não é ocultando. Se eu oculto um dinheiro, eu estou roubando esse dinheiro. Então, ocultar e roubar é uma mentira. Então, as pessoas falam, não, mas para mesmo. Eu falei, não é. Não é. No entanto, que a Bíblia fala que tudo que é puro vem à luz. E tudo que é oculto fica às trevas. Então, exortar é exatamente isso. É você pegar um consenso errado e você explicar de uma forma que a pessoa entenda que aquilo está errado. O salário do pecado é a morte. Exortar não é bronca, não é, descer chicotada. Não, exortar é ensinar. Contribuição é você pegar os seus bens e ajudar, por exemplo, na assistência social. Muitas pessoas estão passando necessidade, muitas pessoas estão passando fome, perderam seus empregos. Eu vejo assim, partir o coração, pessoas desesperadas jogando no Facebook, no LinkedIn, preciso de emprego, pelo amor de Deus, preciso de um emprego. Por quê? Elas não têm a mesma condição de trabalhar em casa. Com a graça do bom Deus, o meu serviço permite eu fazer home office. Mas tem gente que não consegue. Então, o que que acontece? Eu tenho que ajudar as pessoas dentro das minhas possibilidades, contribuir com a cesta básica e assistência social da igreja. Não é para mérito meu, para que o meu nome engane, não. É por amor ao Cristo e por amor ao próximo. Então, se o meu pão está na mesa, eu posso cortar aquele pãozinho no meio e dar um pão para o meu querido amigo que está precisando. Então, contribuição não é só necessariamente dinheiro, mas contribuir é se dedicar ao próximo. Presidir é organizar alguma coisa. Presidir é igual no sentido de presidente, é ser organizador de alguma coisa, governar alguma coisa. Uma reunião, um encontro, uma comunidade, uma igreja, uma vila, um centro de estudo. Presidir é isso. E misericórdia, o que é misericórdia? É você levar a palavra de Deus aos necessitados. Quem são os necessitados? Moradores de rua, seus vizinhos, sua família, doentes, hospitais. Hoje não pode entrar tanto fazer capelania. O pessoal de capelania deve estar um pouco preocupado. Aos presídios. Jesus fala isso, que ele teve fome, sede, estava preso, estava nu, e os santos foram vê-lo. Então, misericórdia é isso, é você se condoer pelo sofrimento do próximo, no luto. Por exemplo, muita pessoa está morrendo por causa do corona, infelizmente, e você vai lhe dar uma mensagem de consolo, faz, tudo está no controle de Deus. Você ainda está vivo, segue a vida. Deus te deu graça, recolheu o seu ente, mas você ainda está vivo. Então, tudo isso são dons. Não é qualquer um que faz dom de misericórdia, não é qualquer um que faz de contribuição, não é qualquer um que faz de presidir. Nem todo mundo é líder. Infelizmente, nem todo mundo é. Nem todo mundo pode ser pastor, nem todo mundo pode ser exortador. Existem dons para isso. Em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala de outros dons, palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, o que que é sabedoria? É você pegar uma informação, colocar em conhecimento e você aplicar o conhecimento a uma vida prática.
Então, sabedoria é a tradução do conhecimento em praticidade, algo útil para o dia da vida. A palavra de sabedoria só pode ser dada para quem lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, não sei de onde você vai tirar sabedoria, porque Provérbios capítulo 1, versículo 7 fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se você não lê a Bíblia, você não vai ter palavra de sabedoria. Tudo que vai sair da sua boca vai ser outra coisa, menos sabedoria. Palavras de ciência. Tanto aqui tem a ciência humana, conhecimentos didáticos de cultura, de educação, como também ciência da própria espiritualidade de Deus, tanto o mundo físico como o espiritual. Palavras de ciência, onde a pessoa ensina, por exemplo, o que significa cada uma das coisas. Fé. Fé é uma coisa que eu admiro quem tem. Eu, particularmente, não tenho um dom de fé. É uma coisa muito difícil para mim. Eu acredito em muitas coisas, creio e tenho fé e conquisto. E todo dia oro a Deus para que aumente a minha fé. Mas tem gente que tem uma fé absurda. Assim, às vezes eu pego umas pessoas e falo assim: olha, eu vou pela tua fé, porque a minha está pequenininha. Mas Jesus fala que mesmo a pequenininha, um grão de mostarda, ele abençoa. Então, ó, tem gente que tem fé assim, fala, não, eu tô visualizando o que vai acontecer. Eu falei assim, meu, o cara é louco, não é possível, não tô vendo isso. Mas ele tem, e dá certo, porque Deus honra, porque ele tem um dom de fé, é uma coisa assim, é um dom. Esse é um que eu já falei assim, Jesus, aumenta a minha fé, porque eu tenho dificuldade em algumas coisas. Dons de cura, pessoas que oram, colocam, impõem suas mãos, e a outra pessoa é curada, mas não é a pessoa, é o dom. Operação de Maravilhas. Operação de Maravilha, a maior maravilha que existe é uma pessoa ser salva. Ela ser regenerada, ela aceitar Jesus e ela deixar a vida antiga por uma nova. As pessoas acham que a Operação de Maravilha é abrir mar. Não, isso foi uma coisa situacional que ocorreu na época lá de Moisés. Não vai acontecer de novo. Hoje a maior maravilha que existe é a ressurreição de Cristo. É a vida da pessoa ser transformada. É a vida da pessoa que era um hipócrita virar uma pessoa sã ou sábia. É uma pessoa que era um devasso e virar uma pessoa pura. Uma pessoa que era toda perdida na vida ser uma pessoa que encontrou a vida em Cristo. A maior profecia. Ah, eu vou falar de profecia. Deu profecia. Profecias. Deixa eu medir minhas palavras para falar de profecia. Porque profecia é complicado. Complicado por quê? Os crentes não lêem a Bíblia, é um bando de cabeçudo, não vai na escola dominical, aí vem um outro cabeçudo e fala que o anjo da morte, no dia 30 vai levar todo mundo sentado num cavalo amarelo. Quem vai na escola dominical, põe a mão na cabeça e fala, ai meu Jesus, não entenderam nada. Um professor, quando sabe, ele vê que seus alunos estão caindo numa heresia tão básica, mas tão ridícula, ele tem que falar: Jesus do céu, aonde eu estou errando em ensinar a sua palavra, que a pessoa não consegue entender que a maior revelação que existe é a Bíblia. A maior revelação que existe é a Bíblia. E naquele caso específico do pastor que falou, como todos os outros, agora que nem o Silas Malafaia, concordo com ele, o WhatsApp e o Facebook tá fazendo essas profecias, entre aspas, voar que nem uma coisa, né? Mais rápido que o Sedex. Ele estava falando no Cavaleiro do Apocalipse, no segundo parte dos 7 anos de angústia, 3 anos e meio de paz, no segundo 3 anos e meio, que é de perseguição, onde seria liberado o anjo da morte. Mas é lá, a igreja nem vai estar aqui, vai estar sendo arrebatada. É um assunto de outra aula. Então, assim, profecia é palavra. Toda profecia tem que estar de acordo com a Bíblia. Qualquer profecia fora da Bíblia, ela é anátema. Ela não pode ser considerada. Nenhum profeta tem autoridade para marcar data ou hora de algo acontecer. Porque nem o próprio Cristo, e a Bíblia fala bem claro sobre isso, sabe o dia do Senhor. Ele fala: somente o Pai conhece o dia que ele vai voltar.
Então para de correr atrás de profeta e vai ler mais a Bíblia. A maior profecia que existe é a palavra de Deus. Se você não lê, tenho dó de você. Vai cair em tudo que essas besteiras que está aparecendo agora no Facebook. Ah, mas eu. Anjo da morte, meu Deus do céu. Sabe? Para de correr atrás de profeta. Leia a Bíblia. Eu peguei uma pessoa essa semana que colocou uma profecia no Facebook e falou assim: meu querido, leia a Bíblia. A maior profecia que existe é a Bíblia. Ninguém está acima dela. Eu tava lendo, tô lendo um livro que é Em Defesa de Cristo, onde um ateu queria provar que Jesus não existia e foi buscar através de artefatos científicos a existência de Jesus e refutar a existência dele. Em uma das partes do livro que eu tô, ele questionou por que que os apócrifos, livros apócrifos, não entraram na conjunção da Bíblia. Simples, porque os cristãos da igreja primitiva consideram três princípios. O livro não poderia contradizer a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que está claro tanto no Antigo como no Novo Testamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem que estar alinhado com as doutrinas de Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou muito bem clara a doutrina dele, é só ler. Então, se o livro falava algo diferente do que Jesus falou, era anátema. E terceiro, ele tem que estar em harmonia, ser escrito por alguém que vivenciou com Cristo. No caso, apóstolo. Aí a pessoa questiona, mas Lucas e Marcos não foram apóstolos. Marcos e Lucas não foram apóstolos. Mas Lucas e Marcos viveram com apóstolos. Marcos, por exemplo, ele andava com Pedro. Ele foi um aprendiz de Pedro. Ele escreveu, no entanto, que entende-se que o livro de Marcos, os historiadores entendem que o livro de Marcos foi escrito por Marco, porque Pedro passou para ele a informação. Então ele estava transcrevendo Pedro. E Lucas, o apóstolo médico amado, ele andava com Paulo, e Paulo era apóstolo, ele viu Cristo. E aprendeu diretamente de Cristo na Monte das Arábias, como ele mesmo falou. Então, Marco e Lucas são duas exceções que são dois livros que, apesar de não serem apóstolos, mas eles estavam com o apóstolo, diferente dos outros apócrifos que foram feitos quase 100 anos depois. Então, os próprios da igreja primitiva, eles tinham um cuidado muito grande de selecionar tudo que falava-se em nome de Deus para que não distorcesse a palavra genuína de Cristo. E hoje em dia nós temos todos os recursos. Eu tenho no meu tablet a Bíblia em 5.000 idiomas. Eu tenho todas as versões da Bíblia no meu tablet. No seu celular, é só baixar aí o aplicativo Bíblia na internet. Você tem acesso a toda a informação que antes era papiros e pedaços de Bíblia que era dividido para as igrejas. E hoje nós temos tudo isso e as pessoas não leem. Não tá nem aí. Aí vem um cabeçudo, fala: não, o anjo da morte vai aparecer dia 30 de março. Não andem na rua. Unjam as suas igrejas, a sua casa. Passem azeite na sua casa. Aonde está isso? Passar azeite na casa? Quem protege a nossa casa é o Espírito Santo. Não unge. A Bíblia fala que o azeite só serve para ungir doente. Não casa, não coisas físicas. Não tem base nenhuma bíblica. Para de seguir profecias toscas, sem base bíblica. Discernimento de espírito. Discernimento de espírito eu acho um dos maiores dons, fantásticos. Eu sempre peço a Deus que Ele me conceda esse dom. O que é isso? É saber quem está falando. Saber que se é o Espírito Santo ou se é o Espírito inimigo. Saber a diferença. O discernimento de espírito eu acho um dos dons mais fantásticos, porque ele te dá a inteligência de saber quem é que está falando na boca do profeta. Se é um espírito de engano ou um Espírito Santo. Variedade de línguas, aqui tem duas formas que já explicamos em outras aulas, tanto a língua secular, como foi dado aos apóstolos, de falar em outros idiomas, como também a xalolalia, se eu não me engano, que é falar numa língua espiritual com Cristo, oração e espírito, que também é bem explicado no capítulo 14. E interpretação, como eu também já vi, uma pessoa levantar falando em língua, e do outro lado levanta uma outra pessoa e começa a interpretar o que está sendo falado. Efésios fala de dons ministeriais.
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não é porque tem apóstolos que hoje nós temos apóstolos. Os apóstolos descritos em Efésio era o próprio Paulo e os outros apóstolos, que seguiram e viram Cristo de frente. O apostolado só é dado àqueles que viram Cristo. A partir daqueles não teve mais apóstolos. Não houve mais apóstolos. Somente aqueles que escreveram o evangelho que fizeram a igreja primitiva. Ah, mas é o apóstolo fulano de tal. Ele que vai ver com Deus. Biblicamente, os apóstolos são aqueles que aprenderam diretamente de Cristo. Paulo, por exemplo, viveu depois, mas aprendeu, Cristo apareceu a ele. Ele viu Cristo e Cristo passou a mensagem para ele no Monte da Arábia. Os outros 12 apóstolos seguiram Cristo. Um morreu, traiu Jesus, o Judas, foi levantado mais um. Pronto. São 13 apóstolos. Acabou. Não tem mais. Agora, profetas existe, evangelistas existe, pastores existe e doutores existe. Doutores aqui não é um doutor necessariamente, mas sim um professor. Aqui é a mesma coisa, só que dividido em quatro colunas. Na página do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os cristãos, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Os dons de serviços espirituais e ministeriais. Os dons de serviço traz a ideia de manutenção dessa comunhão. Então, todos os dons de serviço, ele entende que está prestando um serviço a alguém. E o maior característica dele, ele sempre está servindo o próximo. Quem é o próximo? Qualquer pessoa ao seu lado, tanto a própria família, como os vizinhos, como a comunidade. É o próximo. O dom de serviço, ele tem um ministério, que é o ofício diaconal, os diáconos, porteiros, a pessoa que limpa a igreja, a pessoa que vai visitar, leva a ceia. Exortação, a pessoa que está trazendo encorajamento, correção. A de contribuição, a que está fazendo assistência social, a que está levantando mantimento, roupa. Ele está sempre servindo, é um servo, ele está sempre cuidando da igreja em todos os seus detalhes. Presidir e exercer misericórdia, como já expliquei. A questão é que o dom de serviço, ele sempre está voltado aos dons de benefício do crescimento da igreja, dos cuidados dos carentes, dos doentes, do próximo. Ele está muito ligado ao ser humano. Paulo fala que a gente não pode ser ignorante em relação aos dons. Nós temos dons espirituais, como nós falamos, palavra de sabedoria, ciência, fé, curas, maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedades de língua e interpretação de línguas. Você percebe que a variedade de línguas ele é um dos dons. Você não pode focar somente nisso. Existem os outros dons também. A Bíblia traz o ensino correto sobre o uso de dons. Infelizmente, e com muito infelizmente, com muitos infelizmente, as igrejas distorcem essa esfera, principalmente dos dons espirituais, por não ensinarem corretamente o que está escrito na Bíblia. Mas o que está errado, Fernando? Eu recomendo você ler capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14 de Coríntios. Leia, peça discernimento do Espírito Santo e veja o que está escrito. Quando você lê o que está escrito, compare com o que está acontecendo na sua igreja e veja se está igual. Se tiver igual, amém. A sua igreja está dentro da palavra bíblica. Se tiver diferente, está uma bizarrice, como acontece em muitas igrejas, tem coisa errada. Porque o que está certo é o que está na Bíblia. E com isso, contribui para muita heresia, fanatismo religioso, corrupção doutrinária, desvio através de movimentos estranhos e com muitas heresias. Qualquer um que não segue a palavra de Deus conforme está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, sobre os dons do Espírito e como usá-los, está corrompendo a palavra de Deus e vai prestar conta disso. E por causa disso, muitas igrejas só focam em algumas coisas. Deus até concede o dom de cura, mas ela só foca no dom de cura. Ou só na prosperidade. Compensação esquece o evangelho genuíno que Jesus salva, Jesus liberta
E Jesus até cura, mas ele também pode não curar. Ele pode somente levar a pessoa ao céu. Como a gente está vendo várias pessoas sendo recolhidas. Ele podia curar do coronavírus? Podia e pode, mas às vezes ele não quer, porque a Bíblia fala que a morte do justo, Deus se agrada à morte do justo. O que ele não se agrada é com a morte do injusto, porque ele vai para o inferno, que não teve a salvação. Então, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons. Todo dom tem uma função e tem uma adequação dentro da Bíblia. E como que a gente usa de forma correta? Seguindo a Bíblia. Por exemplo, o ensino, a Bíblia me ensina que eu não posso me exortar, não me exortar, não posso me vangloriar sobre o ensino. Eu tenho que ser dedicado ao ensino. Eu tenho dupla honra. O que quer dizer dupla honra? Posso até ser reconhecido por, nossa, um professor, mas compensação ele completa e duplo juízo. O que significa duplo juízo? Eu vou ser cobrado duas vezes. Então, vigia duas vezes. Porque aquilo que eu tenho que falar, eu tenho que viver. Então, se eu falo que eu amo ao próximo, eu tenho que amar ao próximo. Se eu tenho que falo que eu tenho que evangelizar, eu tenho que evangelizar. Então, o ensino, ele tem um dom, ele tem um benefício, ele tem é dado por Deus, mas ele tem uma exigência para fazer isso. Não é qualquer um, não é de qualquer forma, existe uma preparação, existe uma dedicação para ensinar. A mesma coisa são todos os outros dons. Ele te dá uma condição, mas ele exige biblicamente uma contrapartida. Então, Paulo ensina aos Efésios, lá em Efésios 4, os dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Já expliquei sobre apóstolos. Não tem. Apóstolos são todos aqueles que viram Cristo. Os dons ministeriais, e quando Paulo escreveu isso, estava na época dos apóstolos, por isso tem apóstolo lá. Mas hoje a igreja moderna não tem apóstolo, é a partir de profeta. Os dons ministeriais têm o seguinte propósito: capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, promover o crescimento da igreja, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, para que serve um profeta? Ele tem que profetizar a palavra de Deus. Assim disse o Senhor. E ele falar conforme Deus diz. No entanto, se ele não falar o que Deus diz, Deus vai cobrar como cobrou dos antigos profetas. Quem mandou você falar algo que eu não disse? Evangelistas. Evangelista é para levar o evangelho. Evangelista não é para ficar dentro de igreja, visitando igreja. O evangelista é para ir para caça, literalmente. É para ir para a rua, é para ir para a praça pública. É aquelas pessoas que estão assim, ela tem o dom de ficar lá na praça pública pegando evangelho. Não é para ficar garinhando preço, dinheiro, não. Evangelista não é para ganhar dinheiro. Evangelista é para pregar o evangelho. Pastores é para orientar e seguir a igreja de acordo com a doutrina bíblica, não a doutrina que está na cabeça dele, não é a doutrina feita por homens, é a doutrina bíblica. Todo pastor tem que ensinar Cristo, ser cristocêntrico. E se ele errar uma vírgula disso, ele será cobrado. Pastor tem que conhecer todas as ovelhas, cuidar de todas as ovelhas, tirar o excesso de pelo de todas as ovelhas, mas tudo dentro da palavra. Doutores, mestres de ensino têm que ensinar a palavra de Deus às pessoas que não conseguem compreender, explicar de formas que elas possam entendê-las, buscar meios de conhecimento da palavra de Deus que possam ser acessível a todos. Resolver situações que aparecem no dia a dia à luz da palavra de Deus. Doutor não é um título para ser vangloriado ou ser exaltado. Não, doutor é um título para se rebaixar. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você vê que você não é nada. Então, os dons ministeriais estão a favor da igreja. Eu dou aula para a igreja, para ensiná-los. E cada palavra que sai da minha boca tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se eu errar uma, eu serei cobrado. Então, nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente, dependendo de Cristo. Assim como os dependemos um dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada, seja crescida pelos dons ministeriais. É necessário que eles sejam utilizados para benefício de todos.
Corinto, a igreja problemática na administração dos dons espirituais. A igreja de Corinto é uma igreja complicadinha, mas ela reflete a nossa igreja de hoje em dia. Ela fica na Grécia. Aqui tem um mapinha. A capital era Atenas e aqui Corinto. Pode observar que o mar ele vai até Corinto. Corinto é uma cidade portuária. O que quer dizer isso? Ela é igual a cidade de Santos, em São Paulo. Desculpa, uma cidade portuária. Então ele era uma rota de comércio do mundo antigo. E por ser uma rota comércio, uma rota onde gerava muito dinheiro comércio, ele era dominado por muitos bandidos e muitas, porque isso é antigo, né? Muita máfia, vamos dizer assim, uma linguagem moderna. Tinha muito bandido, mas muito bandido. No entanto que no mundo antigo, alguns autoridades falam que você falar que era de Corinto era pegava mal. É como se você fosse denegrir, sabe? Falar, aquela pessoa lá é de Corinto, tipo, aquela pessoa lá não presta, é bandido. É nesse sentido. Então a igreja foi um lugar. E olha que interessante, a igreja foi para o pior lugar do mundo antigo, na pior periferia do mundo antigo, onde só tinha realmente problema. Esse é o papel da igreja, é pegar lá, sabe aquele seu bairro na sua região, aquele bairro bem perigoso? É você ir lá no meio daquilo e abrir uma igreja. É exatamente essa a função da igreja. O morro do rio mais perigoso do universo. Aí você vai lá, evangeliza os traficantes e abre uma igreja lá. É exatamente essa a missão da igreja. Coríntio foi isso. Então a igreja de Corinto ela tinha todos os dons, mas eles não sabiam se organizar porque eles ainda precisavam ser doutrinados e Paulo trata eles ainda como meninos da fé. Apesar de eles terem aceitado a Jesus Cristo e ter recebido o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito, eles ainda faltavam amadurecimento cristão, porque eles ainda tinham as velhas práticas da vida anterior, ainda competindo com os dons espirituais. E a igreja de Corinto, ela teve vários problemas, várias discussões, e aí parece até uma contradição, porque ele tinha todos os dons. E Paulo foi ensinando. É, existe um grupo, que é o sensacionista, que eles acreditam que os dons espirituais cessaram no primeiro século. E que os cristãos pentecostais tendem a se achar superiores aos outros. E Paulo ensinava exatamente isso à igreja de Corinto. Não é porque você tem um dom que você é superior a outra pessoa, nem você é mais santo que outra pessoa. A santidade não tem nada a ver com o dom que você está utilizando. O dom ele é uma graça concedida para que você possa, é uma graça concedida para que você possa servir a igreja. E a Bíblia é bem clara quando Jesus fala: você quer crescer, você seja servo. Ele deu o exemplo lavando os pés dos discípulos. Então, Paulo falava para a igreja de Corinto exatamente isso. Não adianta vocês ter todos os dons e vocês não terem amor. Capítulo 13 de Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, não serve para nada. Você só é um tolo. Você pode. E recentemente, infelizmente, na igreja moderna, a gente tem esse fenômeno do reteté, onde pessoas fazem coisas que parece que está no centro de Umbanda. Começa a girar, rodar, dar cambalhota, fazer umas coisas bizarras, sendo que nada disso é bíblico. Nada disso é bíblico. Lamentavelmente, acontece em muitos lugares. O maior dom que existe é a sua salvação. Falar em línguas é um dom. Batismo com o Espírito Santo é um dom. Mas no Espírito Santo, tudo age com ordem e decência. O capítulo 14 de Coríntios, nós vamos falar disso bastante nessa lição. Ele ensina a decência. Se você falar em línguas e não tiver ninguém para interpretar, cala a boca e senta. Fernando, o que que é isso? Está escrito lá. 1 Coríntios, vai ler, capítulo 14. Porque aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo.
Aí na Paulo fala assim: eu quero que vocês sejam inteligentes. Não adianta só falar em línguas e você não sabe o que você está falando. Como que você se edifica nisso? Então, existe o dom de línguas, mas existe ordem e decência. Quer dizer, Paulo faz essa questão de tratar os assuntos com a igreja de Corinto e também com nós de hoje em dia. Que algumas pessoas acham que só porque falam em línguas, ou têm o dom de cura, ou que ele é o super saiyajin do cristianismo, ou o super crente. É um super tonto, porque não existe isso. Todos nós somos servos. Os dons é dado de acordo com o Espírito Santo a quem lhe aprover. Não é porque eu falo em língua ou porque eu ensino que eu sou superior a outra pessoa. Pelo contrário, quanto maior o seu dom, rapaz, maior é o peso. Pessoa, irmãos, irmãs, maior é o peso. A pessoa que entende a responsabilidade dentro do ministério. Eu tenho um cunhado meu que ele agora é pastor. O coitado tá ficando gordo e careca. Ele fala assim que a igreja está envelhecendo ele, de tanto problema que está tendo que corrigir. E ele pedindo oração. Eu falei assim, não tinha ideia disso. Eu falei assim, você pediu, Deus te deu, agora vai firme e forte. A gente brinca que ele tá ficando gordo e careca, meu cunhado. Mas é o tamanho peso que tem o ministério. E as pessoas acham que é bonito, ser pastor, sentar lá na cadeira do centro. Você não tem noção que é ser acordado de madrugada para expulsar demônio. Você não tem noção que é de madrugada para evitar uma desinteligência entre crentes. Então, os dons têm um sentido. E nós precisamos resgatar a noção do serviço que Cristo nos ensinou no Evangelho, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhorar e servirmos a igreja. O dom ele tem um princípio. O que mais chama atenção na lista dos dons apresentada por Paulo é que não são 9 dons, mas tem muitos dons. Se a gente compara a lista de Paulo de 1 Coríntios 12 com a lista de Romanos, com a lista de Efésios, tem vários dons de acordo com várias necessidades. Lá em Atos, capítulo 18, Deus manda exatamente Paulo para Corinto porque eles não estavam sabendo usar. 18, 9 e 10. Hum, Paulo foi para Corinto e foi pregar lá na rua, a partir do capítulo 5, 7. E Crispo, o principal da sinagoga, ele creu em toda a sua casa, e muitos de Coríntios ouviram e creram e foram batizados. E disse o Senhor em Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Ensina, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito, muito povo nessa cidade. E Paulo ficou ensinando 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. Então eles foram batizados aqui em cima, ó. Corrigindo eles. O fato de você ser batizado não significa que você está 100% certo, não. Você ainda precisa aprender a palavra de Deus, você precisa ser corrigido, você precisa ser doutrinado ou discipulado. Nós chamamos hoje em dia de discipulado, doutrinado. Porque os dons de Deus têm um significado, têm uma ação, têm uma condução, têm um propósito. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito que você faz a obra de Deus. Os dons espirituais são concedidos aos cristãos pela graça de Deus, e não por mérito pessoal. Não é porque eu sou bonzinho, que eu sou mais bonitinho, que eu sou gordinho, que eu sou branco, que eu sou negro, que eu sou. Não, não. É dado por Deus porque Ele quer. Simples assim. E um dia também Ele pode tirar. Nós não podemos nos orgulhar por termos os dons de modo arrogante, autoritário. Porque agora eu sou professor da escola dominical. O que eu falo é autoridade. Para com isso, você não entendeu nada. Meu querido, eu torço para que o Kleber e o irmão Rosni dê aula. Eu quero é não dar, porque cada vez que eu falo eu me comprometo mais. Eu quero é aprender, sentar lá quietinho. E o engraçado é que o Kleber e o Rosni falam a mesma coisa para mim, aí fica os três. A gente briga para não dar aula. Não, é sua vez, é sua vez, é sua vez. Por quê? A gente sabe o peso que é dar a aula. Aí quando nenhum dos três aí, a gente joga pro Lucas. Lucas, vai lá dar aula. Lucas, sangue de Jesus tem poder. Como é isso é difícil? Mas é. Por quê?
Nós entendemos o Evangelho. É difícil dar aula, é difícil ensinar o povo de Deus e ensinar um monte de gente que. Tem gente que aprende, é concorrente, mas tem muita gente que é cabeçudo. Tá 70 anos na igreja e não entendeu ainda. E você bate na tecla, aí depois a pessoa me fala que aprendeu que Caim matou o Abel na novela Gênesis da Record. Aí você fala, mas Jesus, tô há anos falando sobre isso, a pessoa aprendeu com a novela Gênesis? Vai entender um negócio desse? Você acaba de explicar uma coisa, à noite você vê a pessoa fazendo uma bizarrice. Então, ensinar é difícil. E nós não podemos ser arrogantes, ser autoritários, tem que ser tudo como Jesus fez, ensinando, através de parábola, de com amor. Não use o dom que Deus te deu com orgulho, visando a exaltação pessoal, que Jesus cresça e eu diminua. Eu não quero nem que vocês vejam meu rosto, pode ver que nem aparece. E por sinal, esquece meu nome. O importante é a palavra que está sendo falada. Usar o dom dessa maneira é pecado e está agindo contra a igreja. Ah, vamos ver o apóstolo fulano de tal, porque ele ora e Jesus cura. Aí a igreja enche. Aí você fala assim, escola dominical no domingo. Cadê a igreja? Não tem igreja. Qual foi a última vez que você foi na escola dominical antes da pandemia? Que agora, desculpa a pandemia, mas a pandemia vai acabar. E depois da escola dominical, quando acabar a pandemia, você vai para a escola dominical? Use com coração sincero, os dons têm que ser usados com sinceridade, transbordando amor ao próximo. Eu falando para uma pessoa recentemente, uma pessoa que um tempo a gente já tem conversado sobre diversas coisas. Ela falou assim, mas por que que você ainda insiste? Eu falei assim, porque o Espírito Santo me impulsiona. Foi por mim eu já tinha largado. Mas ele manda falar, eu vou falar. Então é assim, 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 assado. Por quê? Porque a gente se preocupa por você. Que a gente quer ver sua vida. Nós estamos. A palavra me mostra um buraco lá na frente da sua caminhada, que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Que você não está enxergando, porque você está cego pelo pecado. Mas segundo a misericórdia de Deus, Ele está dando oportunidade para te ensinar que o salário do pecado é a morte. E ele está numa guerra com essa pessoa. Aos poucos está aprendendo. Com outras pessoas também que infelizmente se incomodam com a verdade. Às vezes você arranja umas brigas pessoal porque você falou a verdade. Tá errado. Ah, mas você tá errado. A Bíblia fala que tá errado. Ponto. Mentir é mentir. Não existe meia mentira, nenhuma mentira pequenininha, nem mentira grande. Mentir é mentir. Tá errado. Jesus não tem o culpado por inocente. Simples assim. Então, nós temos que amar ao próximo e ajudá-los a que eles se libertem. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é que foi por acaso que no capítulo 13 tinha uma pessoa bastante, vamos dizer assim, ela sabia falar bem, que é Apolo, e começou a falar. E Átila e Priscila, quando viram Apolo, falaram assim, apesar de ele saber falar, ainda está faltando um ajuste nele, né? Eu vou falar isso um pouco mais para frente. Não importa qualquer dom que você tenha, Paulo fala no capítulo 13 que se você não tiver amor, não serve para nada. O que é amor? É o cuidado com o próximo. E cuidar, às vezes eu tenho que corrigir as minhas filhas por amor a elas, porque elas não têm uma conduta errada. E às vezes a correção é verbal, física ou castigo. Mas eu tenho que corrigi-las. Porque se eu não corrigi-las agora, elas poderão crescer adultos desvirtuados que terão caminhos com consequências piores. Eu falo para ela, é melhor você chorar do que eu chorar. Eu prefiro que você chore agora e entenda a correção do que eu chorar através de você, através de na cadeia ou numa esquina drogada, ou te buscar numa festa clandestina da USP, sabe aquelas festinhas? Assim, não estou te corrigindo, estou te ensinando certo. E a correção exige dedicação. Fala para minha esposa, como é difícil educar, como é difícil corrigir. Parece o dia da marmota. Não sei se a gente já assistiu aquele filme que a pessoa acorda e todo dia é o dia da marmota. Todo dia é a mesma coisa. A correção, minhas filhas, é a mesma coisa. Todo dia, todo dia. Por que que eu corrijo elas? Porque as amo.
Porque se eu não amasse, deixava elas fazer o que elas quiserem. Mas por amá-las e querer o bem delas, eu as corrijo. Os dons são a mesma coisa. Nós desenvolvemos os dons do Espírito Santo dado por nós de maneira efetiva, correta e aplicável à vida cristã para o benefício e crescimento da igreja, porque nós amamos a igreja, amamos Cristo e queremos o crescimento saudável da igreja. Não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e todos são úteis para a edificação do corpo. Se você acha que um dom é mais importante que o outro, você é um tolo. Porque no nosso corpo existem diversos membros. Tira um. Tira um pequenininho. Tira o dedão do pé. Ele é pequeno. Tira ele do seu pé para você ver se você consegue andar da mesma forma. Existe um pequeno negocinho dentro da sua orelha. É um pequenininho. É como se fosse uma aguinha. Não fugiu o nome agora. Se você perder aquilo, você não fica nem em pé, nunca mais. Ele te dá o senso de. As pessoas têm um problema aqui, tem labirintite. Ele te tira o senso de ficar em pé. E ele é muito pequenininho, é invisível. É como se fosse uma pequena amígdala. Então, todos os órgãos são importantes no nosso corpo, da mesma forma que todos os membros são importantes no corpo de Cristo, que é a igreja. Os dons espirituais são pela graça mediante a fé. E a palavra grega usada é charismata, que significa dons livres ou graciosamente concedidos. Carismas, né, que são dados ou são recebidos sem merecimento. Todos os dons, eles dão testemunho de Deus, não do profeta. Que ele cresça e eu diminua. João Batista entendeu isso. O importante não era João Batista que estava batizando nas águas ou ia batizar o Cristo. O importante era o Cristo. E a falácia que geralmente é usada nas igrejas para enganar as pessoas de Deus é que a pessoa que está sendo usada, ele é mais santo do que o outro e tudo que ele fizer dá certo e temos que segui-lo cegamente. Não. A Bíblia fala bem claro. Conheça o profeta. O pastor da minha mãe, acho interessante que ele falou uma vez, que ele falou assim, você quer profetizar na minha igreja? Pode profetizar. Só que amanhã eu estou na sua casa com a minha esposa para conhecer a sua família. Julgar o profeta. A Bíblia ensina isso. Você pode profetizar. Se tem mensagem para a igreja? Pode profetizar. Mas amanhã eu estou lá na tua casa, tomando um café na sua casa e conhecendo a sua família. Porque o profeta tem que viver aquilo que ele fala. É muito fácil profetizar coisas na igreja e na casa dele está toda destruída. É muito fácil ensinar a palavra de Deus e depois a minha casa está tudo distorcida. Não aplico. Isso chama-se hipocrisia, fariseu. Mesmo quando parece ter unção numa pessoa, não significa isso, tá? Vigiem. A palavra de Deus fala que nos últimos dias aparecerão falsos profetas, falsos doutores, que ensinarão doutrinas de demônios e que, se possível, enganarão até os escolhidos. Farão cair fogo do céu, como Elias fez. Como eu falei, Apolo, quando chegou em Éfeso pela primeira vez, ele era bem eloquente na sua pregação. Ele tinha uma dom de didática. Fervoroso no espírito. Áquila e Priscila perceberam isso. Mas também perceberam que faltava doutrina. O que eles fizeram em Atos 18, 26? Pegaram Apolo, levaram para a casa deles e doutrinaram Apolo através da mensagem de Cristo. Ué, mas Apolo já sabia falar, já tinha um dom de eloquência, já sabia aquilo? Sim, sabia. Mas Áquila da Cristina falou assim, tá te faltando alguma coisa. Atos capítulo 18, 26. Tô acabando já. Atos capítulo 18, 26. E chegando a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso das escrituras. Ele conhecia. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, e conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho do Senhor. O que aqui é isso? Priscila e Áquila, ouvindo Apolo falando, falaram, peraí, Apolo, você tem um conhecimento, é legal, o Senhor está com você, mas está te faltando algumas coisas.
Venha cá, vamos conversar sobre o caminho do Senhor. Então, às vezes, temos que pegar alguns profetas, entre aspas, e sentar. Senta aqui, amigo. Vamos ler a Bíblia. Conforme a palavra de Deus está escrito isso, isso, isso. Olha, falar que o anjo da morte no dia 30, quem te deu essa autoridade? Ah, mas foi o Espírito Santo. A Bíblia é bem clara. Se cumpriu, amém. Foi Deus que não se cumpriu, é profeta enganador. Ou tem aquelas profecias de enxurrada, como o nosso pastor Valdir uma vez ensinou. Ah, eu vejo 5 pessoas com dor de cabeça. Ah, mas é óbvio, tem claro que tem 5, tem até 10 com dor de cabeça num culto com 200 pessoas. Até eu tô com dor de cabeça de ouvir isso. São profetada de enxurrada, né? Ele vai soltando o óbvio. Então, julgai os profetas, segundo a palavra de Deus. A palavra por si só inclui o próprio Espírito Santo. Ele nos ensina. Os dons são dados de fato por intervenção divina para que todos recebam proveito deles. Isso não significa que todos que têm um poder específico, mas há dons, manifestações, revelações pelos quais o Espírito Santo se torna conhecido. Eu acredito em dons e revelações. Uma vez um profeta foi na casa do meu pai e falou: Você vai ensinar a palavra. O meu pai olhou para ele e deu risada. Depois o meu pai se arrependeu e ele foi professor excommunical por muitos anos. O mesmo culto, o profeta olhou para o meu tio e falou assim: A mulher que você vai casar não é a que Deus escolheu para você. Aí meu tio também riu. O profeta simplesmente foi embora. Depois meu tio descobriu que aquela noiva estava traindo ele e encerrou-se o noivado. Estou falando para vocês 2 fatos que aconteceram na minha família. O profeta foi usado por Deus e deu 2 mensagens no mesmo dia. Um para o meu pai e para o meu tio. E os dois não acreditaram. Então, assim, há profetas sim usados por Deus. E há também um monte, mas um monte que não são. Então, como saber o que é e o que não é? O profeta de Deus se cumpre. Útil significa algo que ajuda, que ele é especificação para edificação. Toda a profecia, todos os dons é usado para edificação, para o crescimento da igreja, não para trazer terror, porque o anjo da morte está passando no dia 30 de março. Isso é terror. A edificação da igreja, as profecias são usadas para a edificação da igreja, para o conserto, para o arrependimento, não para o medo. E sim, nós não aceitamos a Cristo porque temos medo do inferno, nós aceitamos a Cristo porque eu amo o Cristo. Independente. O livro de Atos tem um tema de crescimento numérico e geográfico. A igreja usou os dons espirituais para crescer. Ele saiu lá daquele de Jerusalém, Samaria, e veio aos confins da terra, onde é nós, Brasil. Nós somos os confins da terra em relação a Israel. E Deus quer que o evangelho seja divulgado em todo o mundo, por ser ilustrado o mandamento do Senhor. Quando ele dá as dracmas para cada um dos servos dele, for negociar até que eu venha. Ufa, o que quer dizer isso? Cresçam até que eu venha. Então, os ministérios de dons são usados para o crescimento, eficiência e eficácia da igreja, como fizeram antigamente, como nós devemos fazer e como nós faremos até Jesus vier. Porque quando ele vier, ele vai pegar cada um e ver como parábola das 10 minas e perguntar: o que você fez com o dom que eu te dei? Você enterrou ou você cresceu? Então, para encerrar, concluímos que o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e apresenta recursos por qual podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Os dons são para os nossos dias, são para os nossos dias. Busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. E os dons são um exemplo de multiforma da graça de Deus. Ele tem diversas formas de trabalhar. Então, assim, antes de você sair condenando, sair julgando, leia a palavra de Deus. Ah, o profeta saiu falando. Leia a palavra de Deus. Ah, mas leia a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior profecia. Para de correr atrás de profeta. Leia a palavra de Deus. A Bíblia é a maior profecia que existe. Deus pode usar pontualmente alguns profetas, sim, pode usar, e eu creio nisso. O Espírito Santo, e biblicamente falando, fala-se sobre isso. Mas não é o tempo todo. Existem outros dons na igreja. Então, leia capítulo 12, leia o capítulo 13, leia o capítulo 14 de Coríntios. Entenda esses capítulos. E para comemorar a nossa Páscoa, Jesus disse que veio.
viria e veio. Ele disse que morreria e ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. Ele disse que voltaria. Espere-o e espere com o exercício dos seus dons. Agradeço a oportunidade. A próxima lição será o propósito dos dons espirituais. Agradeço você ter acompanhado até aqui a aula, né, a aula que foi passada. Tenha uma boa Páscoa, comemore com a sua família a ressurreição de Cristo. Divulgue aqueles que não entendam. Eu peguei minha filha, por exemplo, ontem, sentei com ela, falei, Páscoa é coelhinho da Páscoa, filha? Não, Páscoa é isso aqui. E mostrei para ela. Tem um aplicativo no celular que eu recomendo muito, que é Bíblia para Crianças. Para quem tem filhos pequenos, recomendo. Falei isso também com meus cunhados sobre Páscoa e converse com cada um. Explique o que é a Páscoa, explique o que é a ressurreição de Cristo. É o momento de nós evangelizarmos. No Facebook, no WhatsApp, divulgue que Cristo ressuscitou. Evangelize. Use os mecanismos em volta de você para o crescimento espiritual do seu próximo. Agradeço a oportunidade. Ore comigo. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença, eu te agradeço por esse ensino, pela palavra que tem nos concedido, que temos aprendido muito através da sua palavra. Concede a cada um, Senhor, que essa palavra possa fazer transformações em suas vidas e possa que o Cristo ressurreto, Senhor, possa habitar em cada uma dessas pessoas. Te agradecemos por tudo. Se conosco, Pai, nos dê uma boa semana, protegendo de todo mal. Tudo está no seu controle e agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, bom domingo, ótima Páscoa, que Deus abençoe vocês. Amém.